Fiquei realmente muito honrado com o convite e, bom, como já foi dito, já fui apresentado, sou o Luca, sou doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná e o Matheus vai passar os slides aqui, que eu estou com as minhas anotações. Eu vou pedir para você passar o próximo. Antes de começar a apresentação, eu queria divulgar um projeto qual eu faço parte, é o Religioverso, projeto da Universidade Federal do Paraná, de que a gente faz história pública da diversidade religiosa. A gente não trabalha, então, com evangelização, a gente não trabalha com proselitismo, mas a gente trabalha com história, né? História de alguns grupos e figuras religiosas em determinados contextos. Fica ali a recomendação para quem quiser conhecer o nosso trabalho. Pode passar para o próximo? Eu vou explicar um pouquinho essa trajetória, como é que eu cheguei nos estudos sobre religião e mídia. Primeiro, eu sempre gostei muito de estudar protestantismo e eu sempre gostei muito de estudar cultura pop. Só que eu não tinha desenvolvido nenhum projeto que ligasse as duas coisas. Eu, na graduação, fiz parte de um programa de educação tutorial, ou PET, né? Eu acho que algumas universidades representadas aqui devem ter o PET também. E no PET História da UFPR, a gente desenvolveu pesquisas e enfim, que depois acabaram se tornando capítulos de livros desenvolvidos pelo grupo também. Em 2019, eu fiz uma pesquisa sobre o pastor João Filson Sorém, que foi capelão na Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. O tema de pesquisa que a gente desenvolveu em 2019 era sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí depois eu fiz também sobre cultura pop, né? Eu trabalhei com os desenhos animados do Pato Donald e do Patolino. Chegou o meu ano, o último ano da graduação, que foi 2020, o ano da pandemia. E eu tinha que fazer o estágio da graduação, que era aquela coisa meio doida, porque o estágio a gente acompanha aulas dos professores, vai para a sala de aula, né, acompanha aquela coisa toda. Porém, era ano de pandemia, com aulas temporariamente, né, suspensas, aquela situação tão conturbada que nós vivemos em 2020. A, a professora que nos coordenava para essa disciplina de estágio, ela conseguiu contornar de uma maneira muito bacana essa situação. Uma das coisas que a gente teve a oportunidade de fazer foi promover mini cursos online voltados para o público em geral. A gente preparava um projeto e tal, os professores acompanhavam a gente. E eu e uma colega minha selecionamos como tema cultura pop e Segunda Guerra Mundial. Trabalhamos com o Pato Donald, Patolino, Capitão América e a Mulher Maravilha. Esse cartaz que vocês estão vendo aí, isso aí foi um trecho do cartaz de divulgação que eu fiz. E eu tenho muito orgulho desse cartaz, porque eu achei que ele ficou, ele ficou muito bacana, né? Eu consegui misturar os personagens todos aí nesse cartaz que eu fiz. Só que no meu TCC e no meu mestrado, eu não trabalhei com cultura pop. Eu trabalhei com grupos cristãos ecumênicos que incluíam católicos e protestantes que atuaram contra as ditaduras militares no Brasil e na América Latina. Especificamente o grupo Brasil Nunca Mais e o grupo Clamor, que o Clamor é o Comitê de Defesa dos Direitos Humanos nos países do Cone Sul. Os dois grupos eles eram coordenados pelo Jaime Wright, que é um pastor presbiteriano, e o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, que na época era o arcebispo de São Paulo. No doutorado, eu comecei a apontar para esse lado da religião e da mídia, pensando em fazer essa interação com a cultura pop. Porque são duas coisas que eu gosto bastante. Eu gosto de trabalhar cristianismo e eu gosto muito de cultura pop. Eu sou meio nerd de cultura pop, assim. Pode passar o próximo? Então, o texto que eu selecionei para essa discussão de hoje foi o capítulo Por uma História Cultural das Religiões e das Mídias, que foi escrito pela professora Karina Kozik Belotti, que acaba por ser a minha orientadora. Ela não é evangélica, mas a pesquisa dela, desde a iniciação científica, foi sobre a história da mídia evangélica no Brasil. Ela fez o doutorado em História Cultural pela Unicamp, com uma tese muito bacana sobre a mídia evangélica infantil no Brasil. Pode passar mais um? É.
Então, eu coloquei aqui o esmilinguido porque, gente, vocês aprendem muito sobre a história do esmilinguido, desde a criação, a circulação, a recepção. Isso está tudo na tese dela. É uma tese muito bacana que foi publicada em livro depois. Eu recomendo aí quem quiser ler. Atualmente, a professora Karina, ela é professora no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. E ao longo do texto, ela também fala um pouquinho sobre essa trajetória dela. Passando já para o texto, pode passar o próximo? Ela cita alguns sentidos que a gente tem na cabeça quando se fala de trabalhar religião e mídia. O que a gente está falando quando nós falamos sobre essas duas questões? Bom, o primeiro caso é a mídia religiosa. A mídia religiosa é um grupo que é uma mídia que é produzida por grupos ou indivíduos religiosos e que tem diversos objetivos, como aconselhamento, conversão, proselitismo, informação. Ela cita lá, por exemplo, a Folha Universal, né, o jornal da Igreja Universal do Reino de Deus, mas é claro que a gente tem vários outros. Eu peguei aqui o jornal Os Atletas de Cristo, porque eu tive um colega da graduação que ele fez a iniciação científica dele sobre o jornal Os Atletas de Cristo. Então, traz uma perspectiva bem bacana, né? Religião, mídia e esporte. Acho que isso foi bem bacana quando eu vi o projeto de iniciação científica dele. A gente tem também a Rede Super. A Rede Super é um canal de TV aberta, se eu não me engano, em Belo Horizonte, ele é administrado pela Igreja Batista da Lagoinha, se eu não me engano, né? Eu acho que tem um colega de Belo Horizonte aí que pode me desmentir isso. E aqui em Curitiba, ele é administrado pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. Então, temos esses exemplos, mas, é claro, se a gente for conversar, a gente vai ter vários outros. Vários outros. Depois, pode passar? Nós temos o sentido da religião na mídia secular. E esse sentido ele pode ser encontrado na análise sobre discursos, personagens, símbolos religiosos na mídia secular. É o caso, por exemplo, de filmes de vampiros, fantasmas, anjos e demônios, por exemplo. Eu cito aqui como exemplo a série de livros, e também virou alguns filmes e série televisiva, Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan, em que ele faz uma, uma, uma releitura da religiosidade greco-romana à luz do século XXI nos Estados Unidos. Pode passar para o próximo? Claro, Harry Potter, né? Se a gente está falando sobre o sentido da religião e das questões místicas e tudo mais, Potter é um caso bem simbólico para a gente trabalhar o sucesso que teve aqui no nosso tempo, né? Pode passar também? Gente, a Rede Globo, ela fez várias novelas com o tema do espiritismo, né? Acho que isso é uma coisa bastante interessante, porque a Rede Globo, ela é uma mídia secular, mas que trabalhou questões religiosas em novelas. Mais recentemente, eles fizeram aquela novela Vai na Fé, em que eles trabalharam muito sobre a questão religiosa evangélica, né? Que foi, acho que uma tentativa de aproximar do grupo evangélico também. Próximo. A gente falou bastante sobre a questão ultimamente, a Madonna tem estado muito em evidência, né? E o próprio Religioverso, um trabalho que a gente desenvolveu, nós falamos sobre como a Madonna utilizou a religião como um elemento da estética performática dela ao longo de toda a carreira. Então, são exemplos, né, de mídia secular que traz algum sentido para a religião. Próximo slide. Nós podemos falar também sobre a forma como a religião é tratada em coberturas jornalísticas seculares. Eu trouxe aqui como exemplo a Ilse Scamparini, que é a repórter da Globo que sempre traz coberturas ligadas ao Vaticano. Mas é interessante a gente pensar até aquilo que aparece na mídia e aquilo que não aparece. Eu li o livro Povo de Deus, Quem são os Evangélicos e por que eles importam, do antropólogo Julian Speyer, e tem uma questão muito interessante que ele comenta sobre a cobertura que o Jornal Nacional fez nos 500 anos da Reforma Protestante. Eles fizeram entrevistas, coberturas e tal, matérias com várias igrejas protestantes, mas, por exemplo, deixou de lado as igrejas pentecostais, que são a maioria no nosso país. Então, cabe a gente pensar também o que aparece e o que não aparece quando a gente fala
na cobertura jornalística. Tudo isso interessa para o pesquisador e interessa para nós nessa condição de historiadores também. Próximo. Outra questão é a forma como grupos religiosos qualificam, compreendem, se relacionam ou controlam a mídia. Isso é bastante, dialoga bastante com a ideia das guerras culturais. Né? Acho que guerra cultural é um assunto bastante importante para a gente trabalhar hoje, que é um assunto que aparece em eleições, é um assunto desses conflitos aí de direita, esquerda e tudo mais, tudo isso reverbera na religião também. E eu peguei esse exemplo bastante simbólico daquela fala que o John Lennon falou que o cristianismo podia desaparecer porque ele estava em decadência, enquanto que o rock and roll estava subindo, e naquele momento os Beatles eram mais populares do que Jesus. A consequência dessa fala do John Lennon foi uma reação muito violenta por parte de algumas igrejas e grupos cristãos que fizeram questão de publicamente queimar discos dos Beatles. Então, essa é uma forma realmente de um conflito violento. É uma frase bastante, diria assim, que bastante infeliz da parte do John Lennon e também uma reação muito violenta por parte de várias organizações cristãs, né, que resolveram então, né, fazer a Inquisição com uma Inquisição bem simbólica, né, eu diria assim. Pode passar para a próxima? Outro sentido que a gente tem são rituais, celebrações, cultura material e produções artísticas. Eu pego aqui alguns exemplos, né? A gente tem esse mercado da fé, né? Que vende, por exemplo, o óleo sagrado da unção. Você pode comprar como se tivesse alguma bênção, né? Eu acho que quando a gente fala de cultura material e de mercado, a gente entendendo a mídia como um suporte, né? E esse é o sentido que a própria professora Belotti traz no trabalho dela, de entender a própria cultura material como uma forma de mídia. Então, a gente pode citar isso, pode passar também as próprias imagens de santos, ex-votos, terços, tudo isso é, também pode ser trabalhado como um objeto de estudo historiográfico. Pode passar? Eu achei isso aqui fenomenal, gente. Me julguem, mas não Pac-Man. Achei muito legal, né? O uso da cultura pop totalmente releito de uma maneira divertida, assim, né? Acho que é engraçado. E a próxima também? A cultura pop religiosa, gente. Aí a gente não está falando mais de uma forma como a cultura, como a mídia secular dialoga com a religião, mas como a religião promove cultura, como ela cria uma cultura pop. Aqui, gente, eu peguei As Crianças Diante do Trono, porque eu acho que é um caso bastante simbólico, gente, mas o mundo gospel, ele é uma cultura própria. Ele é uma bolha também, né? Eu conheço pessoas que não conhecem, por exemplo, não conhecem Whitney Houston, mas conhecem todas as músicas da Gabriela Rocha. Por quê? Porque é uma cultura diferente, é um universo diferente. Muitas pessoas se fecham nessa cultura, porque é uma cultura muito ampla, que envolve muita coisa. Envolve música, envolve audiovisual, envolve jogos. Eu tinha jogo de computador do esmilinguido. Eu achava muito legal. Enfim, esses são alguns exemplos que ela traz. Pode passar? Alguns dos referenciais teóricos que a Caurina Bellotti usa para criar esse campo, que é a história cultural das religiões e das mídias, são os estudos culturais, que são fruto do Centro de Estudos Contemporâneos Culturais da Universidade de Birmingham. Foi fundada pelo Raymond Williams e pelo Richard Hogarth e foi também dirigido pelo sociólogo Stuart Hall. Eu vou pedir para passar agora passar um trecho aqui da professora do texto, que ela vai falar que as reflexões do Stuart Hall e do Raymond Williams auxiliam no questionamento das produções, circulações e usos políticos
das culturas por diversos grupos sociais no Ocidente, refletindo sobre assuntos e embates dos quais também são participantes, ou seja, existe uma relação pessoal ali do Stuart Hall e do Raymond Williams nesses estudos e na reverberação política deles, que aí ela vai citar alguns casos, a questão do antirracismo, da política de identidade e multiculturalismo, do enfrentamento do Estado de lei e ordem na Inglaterra, as políticas educacionais e os debates sobre a boa e má cultura e a natureza da cultura de massa, além das suas militâncias políticas comunistas no início da carreira. No próximo slide, eu cito um exemplo muito simbólico que mexeu muito comigo, tratando sobre a questão das identidades culturais, pensadas pelo sociólogo jamaicano Stuart Hall, que, né, muda para a Inglaterra, e ele trabalha bastante essas questões de imigração e diáspora, identidades nacionais. Mas a identidade cultural ele vê como alvo de disputas políticas, sendo múltiplas e amplas, e não são naturais, ou seja, ele vai dizer que a forma como a gente pensa em identidade, muitas vezes como uma coisa natural, na verdade, ela é bastante fluida, ela é bastante volátil, ela é mutável. E a gente pode pensar, por exemplo, pode passar? Um caso do Clarence Thomas e da Anita Hill, que foi um caso quando o presidente Bush, nos anos 90, quis nomear um juiz conservador para a Suprema Corte. E esse ministro conservador é negro, Clarence Thomas. Isso por si já foi uma forma de mexer com as identidades. Por quê? Porque os mais progressistas, né, que defendiam mais a causa negra, estavam um pouquinho divididos. Nós queremos Clarence Thomas ou não? Ele vai ser o primeiro juiz negro da Suprema Corte. Nós vamos rejeitá-lo por ele ser conservador ou não? E os conservadores que eram bastante ligados à supremacia branca, gente, não se tem conservador aqui, eu não estou dizendo que conservador é racista, tá? Mas nos Estados Unidos é um pouco, tá? Não todos, não generalizando. O que aconteceu é que essa colega de trabalho do Clarence Thomas, a Anita Hill, ela foi assediada. Ela falou publicamente sobre o fato de ela ter sofrido assédio por parte dele. E ela é negra também. E esse caso trouxe uma repercussão muito complexa na sociedade estadunidense na época. Porque você pode pensar, o cara assediou, não importa se ele é negro, se ele é branco, não importa. Esse cara tem que ser rejeitado. Imagina ter um juiz da Suprema Corte que é assediador. Porém, o que aconteceu foi algo totalmente diferente. A sociedade se dividiu. Pessoas negras estavam divididas também, né? Por parte, muitos deles queriam ver um juiz negro na Suprema Corte, porém, como que eles tomavam o lado de um sujeito que era assediador? Às vezes por oposição ao feminismo, às vezes pela identificação na condição masculina, né? Eu sou homem, negro, então eu quero um espelho meu ali, ou por aí vai, gente. É muito interessante. Leiam esse livro, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, que vocês vão entender a forma como a sociedade realmente se dividiu. Foi além do certo e errado na disputa para dizer a minha identidade é branco conservador, então branco conservador eu vou tomar o lado do Clarence Thomas. Ou então eu sou uma mulher branca que vai tomar o lado da Anita Hill por rejeição ao assédio. Ou eu sou uma mulher branca conservadora, opositora do feminismo, então vou tomar o lado do assediador. E por aí foi. É muito interessante essa análise que ele faz. E a Karina Belotti, pode passar, trouxe alguns exemplos diferentes para esse debate, como os metaleiros evangélicos. Como que é possível assumir essas duas identidades? A identidade de evangélico e a identidade de metaleiro. Qual é o cristianismo que eles representam? Eles são evangélicos demais para os metaleiros? Eles são metaleiros demais para os evangélicos? Como é que eles se apresentam para o mundo? As religiões, elas também constroem a sua identidade com o tempo. E, nesse contexto de competição do campo religioso, essas fronteiras elas também são repensadas. Porque se antes você tinha que falar que para ser um músico cristão, você tinha que se afastar dessas influências, entre aspas, mundanas, você tinha que rejeitar o rock, o metal. Mas, nesse contexto dessas transformações, você percebe uns discursos diferentes.
discursos do tipo, se a, a música pode ser usada para glorificar o Senhor, então não importa qual é o estilo. A gente só tem que fazer a diferença com essa música. Eu vi que tem um comentário aqui, deixa eu ler. É só, Parecendo a é só uma gente ouve brincadeira. É só uma É, brincadeira minha, porque quando você falou eles aí, o metal, né? Eu pensei a gente hoje, eu pelo menos eu vivo o dilema há muito tempo. Eu sou crente, muito crente para estar na universidade, em alguns ambientes, em algumas discussões, e sou universitário demais para estar em certas igrejas. é, eu entendo, eu entendo. E acho que é isso mesmo, né? Existem várias formas da gente lidar com essa realidade em que a gente transita. Pode passar? E aí, eu peguei esse outro trecho da professora Karina em que ela fala: não somente a mídia é uma fonte primária poderosa para se analisar, como ela também se constitui um agente histórico dentro dessa análise. Isso é, quando exploramos a mídia e a mídia manejada por grupos religiosos é sem dúvida uma fonte de informações sobre como o grupo se representa perante seus próprios membros, como no caso de boletins, sites, jornais, revistas e programas de TV e rádio para circulação mais interna, e ou perante outros grupos que ele almeja alcançar com diversos propósitos: evangelização, instrução, informação, utilidade pública, e como eles avaliam a sociedade em que se inserem. Eu acabei nem colocando no slide, mas a professora Karina agora ela está trabalhando bastante com a mídia adventista, que trabalha com a saúde. E é muito interessante porque ela pega várias revistas que não falam, não fazem nenhum tipo de proselitismo religioso, mas ainda assim tem essa identidade, a identidade adventista, porque os adventistas têm um cuidado com a saúde muito característico deles, né? E isso também é uma forma de se representar diante do próprio grupo, mas também é uma forma de se mostrar para esse universo. E aí, pode passar? Outro referencial teórico muito importante para a história cultural é o Roger Chartier. Ele pensa a ideia das representações, que eu explico no próximo parágrafo, de maneira bem resumida. Pode passar? A representação é a forma como um grupo se representa diante da sociedade. Ela é fruto de embates de diferentes grupos internos que buscam promover e qualificar a sociedade de formas bem diversas. Por exemplo, a gente pode pensar em uma literatura cristã que por muito tempo retratava a mulher como uma Maria, aquela mulher dócil, é, pura e tal, serva, ou uma Eva, né? Uma mulher que leva as pessoas ao pecado, vilã e tudo mais. Essas são formas de representar a realidade e como se pensar o feminino em uma perspectiva religiosa. Mas ela não é unívoca, porque se ela está sendo representada dessa forma, é porque dentro do mesmo grupo há pessoas que pensam diferente. O texto O Mundo como Representação, do Roger Chartier, é bastante interessante para a gente pensar isso, né? Pode passar? Michel Dissertot também foi uma referência bastante bacana para pensar que a professora cita ele dizendo que a cultura, por vezes, escapa da regulação ou previsibilidade que certos sujeitos históricos desejam imprimir à arte, educação, propaganda, consumo, modos de viver, habitar, cozinhar, alimentar-se, caminhar pela cidade. E esse otimismo que Certeau acreditava os indivíduos em subverter essas estratégias dos dons de poder ainda anima pesquisadores de agora a enxergar como as mídias e demais artefatos culturais são incorporados às vidas dos sujeitos. Então, o que isso quer dizer, gente? Existe a forma como a religião, enquanto uma instituição, lida com a mídia. Porém, cada um de nós somos aqui que estamos no grupo, somos todos cristãos e cada um de nós tem uma relação diferente com a mídia. Cada um de nós tem uma forma diferente de lidar com várias coisas na nossa realidade. E o que ela está dizendo aqui é que interessa a história cultural não só a regulação da mídia pelas instituições religiosas, mas a forma como os sujeitos religiosos se utilizam da mídia. Deu para entender, pessoal, essa parte? Acho que sim, espero que sim.
Ah, Pode passar? mais ou menos. Vamos deixar para o final, porque Tá, tem pode algumas passar. perguntas aqui. Tá, eu acho que eu explico melhor nessa citação aqui, em que ela vai falar que a Reforma Protestante e o Renascimento contribuíram para a consolidação de uma ideia de indivíduo na modernidade europeia. Assim como este processo, a Revolução Científica e o Iluminismo ajudaram a separar as esferas religiosa, científica e política, enfraquecendo o poder da religião cristã como sistema explicativo e instância política. Nesse âmbito, a religião torna-se cada vez mais uma questão de escolha individual que se tensiona com as tradições religiosas institucionalizadas e arraigadas nas diversas comunidades do hemisfério norte. E a imprensa religiosa tornou-se um poderoso aliado no fomento da religiosidade individual e das tradições religiosas. Como assim? Né? De que maneira a gente tá se referindo a isso? É assim, por mais que a religião, ela, enquanto uma instituição, né, nessa condição de pensar, por exemplo, o Vaticano, né? O Vaticano, ele tem certos critérios para canonizar uma pessoa. Eu tenho um colega aqui em Curitiba que ele trabalha com uma santa popular, que é a Maria Polenta e a Maria Bueno, né? Duas santas populares que ele trabalhou. Elas não são oficialmente reconhecidas como santas pela Igreja Católica. Porém, sujeitos católicos são devotos a elas, fazem os seus exvotos a elas, escrevem, fazem homenagens a elas e tal, colocam imagens delas em determinados lugares. Tudo isso de maneira autônoma, individual, sem apoio da Diocese de Curitiba, sem apoio do Vaticano. Tá? Tudo isso porque há uma liberdade individual da construção da própria religiosidade, né? E aí, eu não estou querendo fazer liberalismo teológico aqui, dizer que tudo pode, que não tem pecado, não tem nada a ver com isso. Mas, como historiador, analisando a religião, eu tenho que fazer um afastamento crítico, né? Um afastamento crítico de reconhecimento dessa pluralidade, com a qual muitas vezes eu vou discordar, porque o papel do historiador não é dizer aquilo que pode ser reconhecido como cristão autêntico ou não. Meu papel é trabalhar a partir desses termos. Se esse sujeito está dizendo que ele é cristão, vamos entender qual é o cristianismo dele. É um cristianismo mais ligado realmente à instituição ou ele tem um processo de autonomia maior? Mais ou menos isso que eu quis dizer. Mas a gente pode deixar para o debate depois. Próximo slide. Bom, como que a história digital entra em cena? Eu preparei alguns exemplos que são frutos de pesquisas que eu fiz, né? De trabalhos que estão no prelo ou estão em processo de avaliação, que só faltam algumas correções e tal, ou que estão quase sendo publicadas. Vou usar alguns exemplos, já que o tema desse ano é história digital. Pode passar? Quando trabalhei com aquele caso do pastor João Filson Sorém, eu percebi que é um website feito em memória dele e que tem muita fonte sobre ele. Aquele website é uma forma de manutenção da memória do pastor. E eu peguei aqui essas imagens, não foi à toa. O cara foi um capelão da Força Expedicionária Brasileira, mas nessa foto que a gente tem aqui no meio, ali à esquerda, no canto esquerdo da foto, tem o Martin Luther King cantando. E ele é a pessoa que está na direita, a última pessoa que está à direita. É uma forma de mostrar a influência que esse cara tinha. Olha, ele estava aí com o Martin Luther King. Na imagem à direita, a gente tem uma imagem do estádio do Maracanã lotado, com uma cruzada do Billy Graham. O Billy Graham pregava e o tradutor dele era João Filson Sorém, o pastor batista da Força Expedicionária Brasileira. Então, a cultura digital ajuda a entender também essa preservação de memória. Ela é aliada da história na medida em que ela também reconstrói o passado. Pode passar? Eu peguei aqui o exemplo do Dudão. Acho que algumas pessoas não conheciam o Dudão antes de 2020. É o meu caso, tá? O Dudão foi essa figura
de histórias em quadrinhos evangélica criado nos anos 90 e que não fez lá todo o sucesso do mundo, mas ficava ali preso na bolha evangélica. Na época, o Dudão era visto como um sujeito meio carismático, né? Um cara que estava querendo ajudar os amigos e tudo mais. Porém, a internet redescobriu o Dudão em 2020. E o Dudão, ele foi visto com outros olhos. Aqui, né, eu peguei essa imagem, uma captura do post do Instagram desse blogueiro que é o Profeta Heresias, que ele faz maior piada dizendo, gente, ele era o puro suco do evangelicalismo dos anos 90. O menino ali fala, eu não sou cristão, e o Dudão responde, ele devia, mas você devia ser. O amigo dele tá ali todo machucado, perguntando o que que aconteceu, e o Dudão responde, você jogou muito videogame e ficou lunático. Assim você deixa o coração de Jesus triste. Então, se antes o Dudão era um cara carismático que ajudava os amigos, depois a internet, 30 anos depois, resolveu dizer, gente, o Dudão é opressor. É o que vocês estão vendo aqui no comentário dessa publicação. O Dudão é maior opressor. Né? Então, o que, que a gente percebe com isso? Como que a história pode olhar para a cultura digital? Percebendo as ressignificações que a internet faz. Inclusive, é isso, pode passar? Essas ressignificações aparecem até aqui, né? Uma publicação de rede social falando sobre os live actions que a Disney estava fazendo. E aí, esse trecho do quadrinho que o Dudão responde: Deus está triste com tanta violência, ela é manipulada e transformada em Deus está triste com tanto live action. Então, questões da cultura pop de muito tempo atrás é ressignificada a partir de memes. E a gente tem memes religiosos que circulam por aí também. O Dudão é um exemplo disso. Pode passar também? Eu citei uma frase do John Lennon, né, de que ele falava que o cristianismo ia desaparecer, ia diminuir, encolher, e que os Beatles eram mais populares do que Jesus. Gente, essa peça aqui foi uma fake news em que uma frase do John Lennon foi atribuída a uma candidata política nas eleições de 2018, mostrando que o discurso da década de 60 de que o Brasil estava prestes a se tornar um país comunista e os comunistas vão acabar com o cristianismo e tudo mais, ele foi ressignificado também por meio da internet, por meio da mídia viral, né? Conteúdo propagado pela internet. Gente, eu não estou defendendo político A ou B. Eu não estou dando opinião, estou falando de história. Isso aqui é fake news e fake news é pecado e todo mundo é contra fake news. Você pode discordar dessa figura em questão, né? Mas usar uma frase dessa é meio bad, né? E por fim, um outro exemplo que eu peguei foi uma polêmica que aconteceu quando a cantora Priscila Alcântara, que foi uma cantora gospel, participou do carnaval em Salvador. É, ela que havia sido uma ministrante do evento evangélico Descende Brasil em 2020, ela recebeu um repúdio, né, um repúdio público do pastor Teófilo Hayashi, organizador do evento, para dizer: eu não sabia que eu ia chamar para o palco do Descende uma pessoa que depois ia cantar no carnaval. Isso não é o evangelho. Nós não compactuamos com isso, nós não concordamos com isso. A reação que isso teve na internet foi eu trabalhei isso num artigo, eu meio que peguei o modelo que o Stuart Hall colocou ali no Clarence Thomas e na Anita Hill e apliquei esse caso para entender a forma como as identidades evangélicas são múltiplas. Porque esse caso expôs muito a diversidade evangélica. Muita gente dizendo, não, não tem, você pode ser evangélico e participar do carnaval, não tem nada de errado com isso. Outras pessoas não gostavam do Teófilo Hayashi, discordavam das ideias dele, mas disseram, ele está certo, o lugar de um cristão não é no carnaval. Outras pessoas diziam que os dois estavam errados e que nenhum dos dois representava o cristianismo, certo? Outras pessoas defenderam a Priscila não por ela estar certa, mas porque o Teófilo Hayashi permitiu outras pessoas de também reputações controversas participarem dos eventos também. Então, isso expôs, né, de uma perspectiva da história imediata e história do tempo presente, expôs
a forma como a pluralidade, a diversidade dentro do meio evangélico, ela também é múltipla, ela também é ampla e ela também é construída de várias maneiras, né? E você pode concordar com um ou com o outro, discordar de nenhum dos dois, mas existem essas várias possibilidades de olhar para esse acontecimento. Pode passar? E era mais ou menos isso que eu tinha preparado para hoje. Eu deixei aqui umas referências adicionais, porque o texto da professora Karina tem muitas referências bacanas, mas esse, por exemplo, do livro do José da Assunção Barros sobre a história digital, ele veio depois. Esse livro da cultura da conexão é bem bacana também, sobre o significado por meio da mídia propagável. E eu deixo também aqui a revista Convergências, Estudo em Histórias e Humanidades Digitais, que também é editada por historiadores que querem trabalhar a questão da cultura digital. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje, e é isso. Muito obrigado pela atenção de todos.